Amados, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, versículo de número 13. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 6, versículo de número 13. Mais uma vez repetindo, carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo de número 6, versículo de número 13. Amém? Todos encontraram? Creio que sim, né? Creio que vocês são bons de Bíblia, ler diariamente. Agora você tem tempo para ler a Bíblia, né? Em menos de um ano, né? Dentro de um mês. Glória a Deus. Efésios 6:13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isto, permanecer firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém? Glória a Deus. Iremos nos embasar neste versículo de Paulo, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Amada igreja, a igreja de Éfeso foi uma igreja que mais recebeu cartas. A igreja de Éfeso, ela recebeu esta carta, recebeu duas para o seu pastor Timóteo, e recebeu de João, direto de Cristo, de Jesus, a carta lá em Apocalipse, a carta para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que crescia, uma igreja que obedecia, uma igreja que andava segundo as orientações do seu líder, do seu pastor, a saber, Timóteo. Timóteo era jovem quando assumiu. Paulo fica na cidade de Éfeso por algum tempo, e ali ele abre uma igreja por intermédio de sua avó, a avó de Timóteo, que acolheu o missionário Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E ali Paulo permanece na cidade de Éfeso, e ele abre, como eu disse, na casa da avó de Timóteo, uma igreja. Meus queridos, esse momento de isolamento, este momento que estamos vivendo hoje, se fosse na época, tivesse acontecendo isso em Éfeso, a igreja não pararia. Por quê, pastor? Porque a igreja era nas casas. Os irmãos abriam as portas e recebiam o povo de Deus. E foi aqui, agora no capítulo 6, que Paulo, preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo com os irmãos de Éfeso, ele escreve a carta. Ele escreve essa carta, e no capítulo 6, aqui no versículo 13, ele vai falar da armadura de Deus. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus, ou seja, vestivos ela, se vista da armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. Como está tu hoje? Como está você hoje? Neste momento crítico, nesses dias maus, como está você como igreja?
Como está você? Você realmente, quando podia, você tinha se revestido da armadura de Deus? Porque se você tivesse se revestido da armadura de Deus antes do que estamos vivendo, você não está frio, você não está negligente, você não está com medo, você não está preocupado, porque você se revestiu da armadura de Deus antes que acontecesse o que estamos passando. Mas se você simplesmente só ia à casa de Deus só porque não tinha o que fazer em casa, você está preocupado, você está com medo, você está pensando que não vai conseguir, você está em dúvida se Jesus volta ou não, você está colocando em dúvida tudo que você já ouviu em pregação, até a leitura da Bíblia você está criando dúvidas. Por isso que acontecem muitas coisas e as pessoas estão se agarrando com o que está acontecendo, com os revelamentos, com as visagens que está aparecendo aí. Mas quando nós nos revestimos da armadura de Deus, nós conseguimos resistir o dia mau. Que dias são esses que Paulo anteviu? Que dias são esses que Salomão anteviu? Que dias são esses que o Apocalipse, escrito por João, escreveu? Que dia mau é esse? Quero lhe dizer que o que nós estamos passando é um dos dias maus. Mas ainda hoje Deus está dizendo: ei, se revista, se vista, se prepare, tome a minha armadura, para que você possa resistir este momento mau. E depois de passar tudo, permanecer firme. Não adianta passar tudo e você chegar na casa de Deus só o bagaço. Ah, pastor, eu quase li a Bíblia toda. Ah, pastor, eu sou quase crente. Jesus volta e estou quase só. O quase não quer dizer nada. Ou nós somos, ou nós não somos. Amém? A primeira coisa que Paulo vai falar da armadura de Deus é o cinto. O cinto da verdade. Como está a sua vida? Como você está redigindo, se dirigindo, como você está vivendo a sua vida nesse momento mau? O cinto, Paulo diz que é o cinto da verdade. O cinto da verdade. E eu coloquei algumas coisas aqui sobre o cinto da verdade. O cinto da verdade é a palavra, atitudes, é fé, palavra, atitude e culto. Ou seja, o cinto da verdade, você deve ter, nós devemos ter fé. Nós devemos ter fé. Nós temos que ter palavra. Nós temos que ter atitudes. Claro que atitudes boas. E culto. Como está sendo a sua vida em casa? Porque como eu sempre preguei, sempre ensinei, o crente não é no templo. O crente não é na frente de outro crente. O crente é quando ele está longe. Quem é você quando ninguém lhe vê? Esse é o verdadeiro crente. Então o cinto da verdade, olha o que acontece com a verdade. Tem que ter o cinto da verdade. O que é que a verdade faz? Ela liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Outra coisa que ela faz, santifica. Amados, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Mas se você ainda continua tendo ainda as mesmas atitudes de antes confessar o Senhor como teu Salvador,
você ainda não foi liberto, você ainda não está liberta, se você ainda fica chateado, chateada por coisinhas que você ouve, você não conhece a palavra. Se você deixa de fazer as coisas porque simplesmente seu coração inchou, você não conhece a palavra. A palavra, ela santifica. O que é isso? Ela nos separa das coisas que um dia nós fazíamos de errado. Se você bebia, não bebe mais, mas mente, do que adianta? Se você mentia, hoje não mente mais, mas qualquer coisinha deseja mal o outro, não adianta. O cinto da verdade é para santificar. Paulo, ele pega toda a armadura do soldado romano e ele escreve para Éfeso. Ele escreve para a igreja, porque a igreja conhecia o que era uma armadura do soldado. Eles conheciam como se vestia um soldado. E Paulo vai dizer várias vezes que eu e você somos um soldado alistado, somos de um exército e lutamos num exército que a Bíblia diz que nunca, amados, o cinto da verdade também, ela vai, não pode ser resistida, ou seja, a verdade não pode ser resistida. Ela liberta, está em João 8,32. Ela santifica, está em João 17, que é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. E não pode ser resistida. A verdade não pode ser resistida, está em 2 Coríntios 13:8. A verdade, ela só é resistida pela verdade. Amém? Então, amados, observe como está a sua vida hoje. Nesses dias ociosos, que quem já ficou cego de tanto mexer no celular, hoje está perdendo a pupila, porque não tem outra coisa para fazer, está queimando as meninas dos olhos. Como que está você hoje? Tem pessoas hoje que já se agarrou com as coisas do passado, irmão. As músicas que eu ouvia antes, hoje já está ouvindo de novo e é normal. Então o cinto da verdade soltou dessa pessoa. Vamos lá. Segunda coisa que Paulo diz: a couraça da justiça. A couraça da justiça, sentimento e ação corretas, ou seja, integridade, virtude, pureza de vida e pensamento. Amados, a couraça da justiça é que vestia do pescoço abaixo das costelas, chegando no cinto, e ela cobria, protegia toda a parte do peitoral e as costas, que é uma das partes vulneráveis do ser humano. Então Paulo está dizendo para nós: vista a couraça da justiça. O que é isso? Algo reto, a justiça de Deus. Seja justo, seja justo. Não compre algo e revenda desorbitante. Se você compra algo de R$1, um exemplo, e você pode vender a R$1,20, não coloque R$2, porque Deus vai dizer o que disse para Beltesazar: pesado foste e foi encontrado falta. A justiça, a couraça da justiça, ele quer pureza de vida, ele quer uma pureza de vida nossa, ele quer que nós venhamos a ser puro. Meu querido, a couraça da justiça, ela é integridade. Integridade. O que é integridade? É não achar falta, é não haver dolo. Amém? Então, vista a couraça da justiça. Outra coisa que Paulo fala: os calçados da paz. Os calçados da paz, ou seja, o que é paz? O que é calçado da paz? Na época, o terreno, eles não eram pavimentados. Existiam muitos declínios e muitos pedregulhos.
e os calçados protegiam os pés dos soldados, né? Então, calçados da paz, qual que é? O provérbio diz que tem pessoas que apressam os pés para correr para o mal, porém, Paulo está dizendo que seja para a paz, e significa ausência da ira. O que é ter paz? É ter ausência da ira, é ausência de discórdia. Se você se ira rápido, qualquer coisinha você dá murro em qualquer canto, qualquer coisinha você explode, solta um nome maior do que o planeta, você discorda de tudo, você não consegue concordar com nada, porque só você tem razão. Ausência de discórdia. Outra coisa, desunião. O calçado da paz, ele vai ter união, né? É o contrário da desunião. Tem pessoas que não conseguem se unir com ninguém. Não gosta do fulano, não gosta da fulana, não foi com a cara dele, não foi com a cara dele. Se isso houver no teu coração, você não tem o calçado da paz. Bem-aventurados que calçam as botas ou os sapatos, as sandálias do Evangelho e saem anunciando as boas novas. Meu querido, os calçados da paz, ela traz paz entre pessoas em meio às lutas. Você tem paz em meio a tudo que está acontecendo? Você tem paz, todo mundo discutindo, aquela confusão, e de repente você com paz, a pessoa chega e diz assim: tu é besta. Que o povo mais diz é isso: deixa de ser besta. Besta é o cão, está escrito na Bíblia. Meu querido, a paz é o mundo caindo e a gente tranquilo. Essa é a paz, o calçado da paz. Calce o calçado da paz, tenha paz no seu coração. Outra coisa, escudo da fé. Escudo da fé. Segundo um especialista na guerra, Sun Tzu, que é o livro A Arte da Guerra, que eu li, ótimo livro, aconselho, leia você também. Se você gosta de ler, leia Arte da Guerra. O autor é Sun Tzu, amém? Sun Tzu. Amado, ele vai dizer lá que a invencibilidade está na defesa. A invencibilidade está na defesa. O escudo romano, ele cobria quase que todo soldado, cobriu o soldado inteiro. O escudo romano, para proteger. E um especialista em guerra, Sun Tzu, ele já dizia: a invencibilidade vem na defesa. Ei, você precisa se defender sim, de maneira correta, não defesa de qualquer jeito. Você precisa usar o escudo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Se você diz que crê, mas duvida, não é fé. E a fé tem que ser com obras. Tem pessoas que dizem que têm fé, mas nunca fizeram nada para Deus. A fé é morta. Negam com as obras. É o que Tiago diz. Dizem que têm fé, mas negam com as obras. Você precisa usar o escudo da fé em defesa. A fé é um escudo, é uma defesa que nós usamos contra todas as palavras que são lançadas contra nós. Estão dizendo que o mundo todo vai se acabar, que as vidas vai ser aquilo tudo, mas tenha fé. Use o escudo da fé. Como já dizia no livro A Arte da Guerra, a invencibilidade está na defesa. Se defenda em nome de Jesus, amém? Outra coisa que Paulo fala é o capacete da salvação. O capacete da salvação, ou seja, é uma das partes mais vulneráveis do corpo, é a cabeça. Uma das partes mais vulneráveis do corpo é a cabeça. É a cabeça, amados. Aí eu coloquei aqui, ó, é onde fica o raciocínio, a orientação, o equilíbrio, e atingindo ela é letal. A maior guerra do ser humano, nós crentes, é a mente.
A mente, ela é bombardeada até quando dormimos. Os sonhos, coisas que de repente vêm nos nossos pensamentos para nos fazer parar, para nos sentir pequenos. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Tem pessoas que elas se acham a pior coisa do mundo. O diabo lança na mente e a pessoa começa a trabalhar e vira a hiena arde, como eu sempre digo, que é um desenho que ela sempre diz: ó vida, ó azar. Tem pessoas que Jesus já libertou, mas a seta que o diabo lançou tem mais poder do que a palavra salvífica do Salvador. Pare com isso. Pare com isso. Use o capacete da salvação para poder proteger a sua mente. Amém? A mente, ela tem que estar sempre vazia. A mente tem que estar sempre ligada ao Senhor. Você precisa se defender das setas do diabo contra a tua mente. É possível, pastor? Com certeza, é possível sim. É possível você poder organizar a sua mente. É possível. Agora, se a pessoa já é má de intenção, já tem más intenções, é mal intencional, irmão, tem remédio que dê certo. Amém? Outra coisa que Paulo fala na armadura é a espada do Espírito. A espada, ela é um instrumento de ataque. Amém? A espada, ela é a palavra, o evangelho, é um instrumento de ataque contra Satanás. Nós não conseguiremos vencê-lo se não for pela palavra de Deus. Não tem como você vencer o inimigo das nossas almas sem pela palavra de Deus. Não tem como. Eu vejo muita gente sem intimidade nenhuma repreendendo, está repreendido. Tem pessoas que estão usando agora as palavras que é usada como jargão, virou ditado popular. Está repreendido, está amarrado, está não, está solto. A Bíblia diz que Satanás só vai ser amarrado após a guerra do Armagedon, e ele vai ficar amarrado por 1000 anos e depois vai ser solto novamente. Não está amarrado não. Tem outros que dizem que Satanás está debaixo dos pés, enquanto ele está escanchado na cacunda. Meu querido, não se engane. Não se engane com coisas que você pensa que é e acaba que não sendo. Amados, seja bem claro e objetivo nas suas coisas com Deus. Deixe de meninice. Cresça em nome de Jesus. Porque se você continuar na meninice, não tem como Deus fazer grandes coisas na sua vida. Então a palavra de Deus é a única coisa que pode combater Satanás e seus demônios. Por isso Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, é contra principados, potestades do ar, que é Satanás e seus demônios. Tem crente querendo vencer Satanás no grito, gritando com ele, falando um monte de coisa contra ele. Nem Miguel, Arcanjo Miguel, que é maior do que os crentes, a Bíblia diz na carta de Judas, e não ousou Miguel falar contra ele coisa alguma, a não ser o repreendendo no nome do Senhor. Ei, pare de brincar, que ele não para de ser Satanás, ele não brinca. Então use a espada do Espírito, leve. Amém? Passe a ler a Bíblia e ter conhecimento dela, e passe a praticar. Pratique a palavra de Deus. Não adianta só ler, só conhecer, se não praticar. Conheço pessoas que não sabem ler e são muito mais obedientes do que muitas pessoas que lê Bíblia. Muito, porque lá na carta aos Romanos, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não adianta só ler. Leia, tem que ler. Sabe ler? Então leia. Você passa tempo lendo o que não tem interesse, irmão, não vai trazer crescimento nenhum. Então leia a Bíblia e
coloque em prática. Coloque em prática. Amém? Peça o Espírito para conduzir você na leitura, para que você venha ter entendimento. Porque conheço muitas pessoas que leram Bíblia muitas vezes, talvez até mais que eu, indo e voltando, lê Bíblia, mas são donos de si próprios, são cegos guiando cegos. Se você ler e não praticar, não adianta. Tenha conhecimento, porque a falta dela, o povo é destruído. Oséias, eu não canso de dizer: leia, estude, venha, faça parte dos estudos quando reabrir, faça parte dos estudos. Mas a Bíblia diz que muitos são chamados, os poucos são escolhidos, são os que se deixam ser escolhidos, os que buscam para serem escolhidos. Amém? Outra coisa, a sétima coisa, que a armadura é o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçado da paz, escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Aí a última coisa para fechar, Paulo vai falar no versículo 18 sobre oração. Oração. Repito, oração. O que é oração? Eu já vos ensinei várias vezes. O que é oração? É algo que nós aprendemos na terceira série. É um diálogo entre duas pessoas. Um fala, o outro escuta. O que falou para de falar, para o que ouviu passe a falar, e o que falou passa a ouvir. Então, se você é o tipo da pessoa que só fala e não ouve Deus, não adianta. Ou se você é vice-versa, não fala nada, nunca fala nada, e quer ouvir Deus. Meus queridos, a oração é a ação do cristão. A oração é a ação do cristão. No versículo 18, do capítulo 6, da carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, aos irmãos que ali se congregavam, ele fala de oração: orai todo o tempo, orai todo o tempo. O que é isso? É onde você estiver, você está em oração. De repente passa alguma coisa, acontece algo, e você se vê tentado. Oração, conhecimento da palavra, para poder resistir. Quer resistir a esse tempo mau? Pastor, já estou ficando louca, já estou ficando louco, já não estou aguentando mais estar trancado dentro de casa, sem poder fazer, não posso mal ir para a rua. Essas máscaras, elas me deixam totalmente desnorteada, desconfortável, que coisa ruim. Quer passar firme? Tome toda a armadura de Deus, sem faltar um item. Toda a armadura de Deus. Toda a armadura. A armadura de Deus, quando se lê, acredito que você já leu, acredito que você já disse: eu tomo posse, mas as atitudes não pegou nada. Não adianta. A oração é a ação do cristão, é onde nós iremos batalhar. Batalhar. Conheço muitas pessoas que se dizem ser de oração, mas não têm vida de oração. Se dizem ser de oração, mas não tem ação. Tem pessoas que oram, mas não tem ação. Tem pessoas, amados, que dizem ser totalmente cobertas pelo Espírito de Deus, porque são pessoas, como eu disse, de oração. Existem pessoas de oração? Claro que existe. Tem muitas pessoas. Graças a essas pessoas de oração, que a igreja de Deus se mantém ainda firme. São os intercessores, são as pessoas que estão quietinhas no canto. Você nem sabe, mas ela é uma intercessora, essa pessoa. Estão caladas, não tem movimento nenhum, mas quando se ajoelha, Deus, opa, já atenta os ouvidos para ouvir, porque é uma oração sincera, é uma oração de paz. Não é oração pedindo: Senhor, mostra para fulano, mostra para cicana que tu és Deus na minha vida. Isso não é oração. A oração de Deus, Jesus já ensinou. Orai ao Pai assim. Aí lá na metade da oração, você vai pedir perdão.
Perdoa, Senhor, as minhas dívidas ou as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu tenho perdoado os que me ofenderam. Você tem perdoado? Ah, não perdoa não. Ela que tem que vir. Ele que tem que vir. Ei, sabe quando foi que tu recebeu o perdão de Deus? Nunca. Porque pessoas de oração, eu conheço pessoas de oração, não é por movimento não, é vida. Vida com Deus. Vida com Deus. Pessoas sem dono, pessoas sem blá blá blá, sem disse-me disse, pessoas sem estar aqui, ali, acolá, é igual um hino que tem aí, segunda-feira é na igreja X, na terça é na outra, e por aí vai. Para mim não é de oração, não é. Pessoas de oração, elas sabem o caminho que trilham, elas têm a mente em Cristo. Pessoas de oração, elas sabem o que fazem, são pessoas coerentes, são pessoas que quando falam, a gente sente no nosso espírito que é Deus falando. São pessoas que têm uma vida com Deus, e é isso que precisamos todos os dias. Todos os dias. Então não se engane, não deixe se enganar, não se engane com ninguém. Oração não é movimento, oração é vida com Deus, obediência aos líderes. Pessoas que dizem que não tem pastor, não tem vida de oração. Pessoas que dizem que tanto faz estar em casa como na igreja, não tem vida de oração. Pessoas que dizem que não precisa se congregar, não são pessoas de oração. Pessoas que dizem que basta ler Bíblia e seguir Jesus da Bíblia que dá certo, não são de oração. Precisamos orar. Esse momento crítico que estamos vivendo, este momento mau, tem que ter o revestimento da armadura de Deus para resistir o dia mau. Você está resistindo o dia mau? Veja bem, perceba tudo o que está acontecendo, tudo que está acontecendo. Deixa eu falar para nós encerrarmos e entrarmos em oração. Amados, quando reabrir a casa de Deus, quando os templos reabrirem, que você vierem para a casa de Deus, no capítulo 5 de Eclesiastes, salvo engano, acho que é o versículo 1, Salomão vai ensinar ao povo de Israel como deve se comportar, como eles devem entrar na casa de Deus. Ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando reabrir, venham adorar, venham verdadeiramente buscar o Cristo ressurreto, venham fazer a diferença, venham buscar o Senhor verdadeiramente. Amém? Glória a Deus.